Olá, pessoas. Eu dei um tempinho, mas voltei. Vamos lá. Chega aí, vai dar tudo certo. Mas para quem mesmo? Então, gente, eu tive que dar um tempinho, né, na continuidade do canal, porque eu estive aí adoentada, passei pelo Covid e, dentre outras coisas, eu não dei conta, né, de estar concentrado o suficiente para gravar um videozinho aqui para vocês. E hoje eu venho tratar desse tema polêmico, não sei mais se é polêmico, né? Mas também não sei se é claro para todo mundo, que é a romantização da maternidade. Romantizar ou não romantizar? Eis a questão. Mas assim, Cora, né? Vai dar tudo certo pra quem? Pelo que você vem trazendo no vídeo? Como assim? Você vai fazer chá revelação? Vai fazer coisinhas fofas? Mas isso não é muito romântico num processo materno? Você não é feminista? Você não é contra? Como assim? Como assim? Então, gente, é por isso que eu tô aqui, direto com esse tema da romantização, pra gente esclarecer alguns pontinhos, né? Porque nem tudo na vida se trata de ser contra ou a favor de alguma coisa. E eu acho que a romantização da maternidade, ou a romantização de qualquer outro assunto, precisa ser um pouquinho esclarecido, porque senão fica parecendo que a desromantização quer banir, né, da relação materna ou da relação gestacional qualquer espécie de demonstração afetiva, e não é disso que se trata. Então vamos entender melhor. Bom, o que é romantizar? Né? Romantizar é quando a gente fica preso, né, a uma narrativa muito perfeita, muito totalitária, muito ideal, né, do ser, de ser alguma coisa, ou de algo que acontece. Então, né, só você pensar aí nos romances, nas histórias, né, que tem normalmente um final feliz e muito perfeitinha, né, tem um processo trágico, mas muito sutil, que chega a um lugar de perfeição. Então, isso é romantizar, é você cristalizar de forma perfeita e imaculada uma situação, uma condição da vida. E no caso, quando a gente fala da romantização da maternidade, é isso, é quando a gente opta, né, por dar lugar ou enxergar só as partes bonitas, comerciais de um processo gestacional ou de um processo da maternidade. Só que a gente sabe que na prática o buraco é bem mais embaixo. E quando, né, uma mãe, um casal não é esclarecido sobre os possíveis tropeços, né, ou os possíveis dramas de um processo de gestação, de um processo de maternidade, quando esse alerta ele não acontece, ou quando nem é um alerta, né, quando a situação ela não é exposta com todas as suas possibilidades, né? Não quer dizer que toda gravidez, que toda maternidade é horrível e não pode ser idealizada, não é isso. Mas tem muita coisa que é velada, tem muita informação que não é transmitida, e aí quando essa mãe se depara com a realidade, ela pode se assustar em vários níveis psíquicos, a ponto dela de repente até colapsar, ter uma depressão pós-parto, ter um processo de puerpério doloroso, ter rejeição com a criança, dentre outras coisas, né? Então, por isso que a ideia do desromantizar o processo materno é no sentido de tornar cada vez mais palpável as possibilidades desse processo maternal. Mas como é que a gente chegou a esse lugar da romantização da maternidade, de achar essa ideia de ser mãe tão uma plenitude, né? Alcançar a plenitude da feminilidade. Como é que a gente chegou nesse lugar? Bom, a maioria dos lugares ideais, né, das ideias, elas partem da construção social que atende uma necessidade humana. Né? Elas não nascem do nada. O ideal, quando você idealiza alguma coisa, é atendendo a alguma necessidade sua. Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de um coletivo. E a maternidade em si, a mulher, a gente tem que lembrar que a mulher, durante muito tempo, ela era um ser à margem do homem, né? Ela não tinha uma função social, ela não votava, né? Ela não tinha voz na sociedade, né? Era o homem que ditava as coisas e ela
a mulher, ela cuidava, ela geria esse homem, né, essa sociedade, mas de forma muito silenciosa, e tinha um lugar muito de servidão, um lugar muito de gestora mesmo, né, aquela que faz filhos, vamos dizer assim, né, que serve ao homem para continuar um processo geracional. Mas ainda assim, nem a mulher, nem a criança tinha lugar na sociedade, né? A criança, até ela atingir uma certa idade de serventia à sociedade, ela não tinha lugar no mundo. Esse lugar de criança que é toda mimada e toda contemplada, e a gente fica, né, preocupado, como é que a criança, o que a criança está pensando, como é que a criança vai crescer, a saúde da criança. Esse lugar para a criança, antigamente, era nulo. A criança, ela passava a ter valor quando ela tinha função na sociedade também, assim como a mulher. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, né, numa ideia meio eurocêntrica, as pessoas, a sociedade, a política, né, entendeu que entrando num processo de aumento da natalidade, esses países em recuperação enriqueceriam à medida em que essas pessoas, né, esses novos seres que viessem, saudáveis, seriam produtivos novamente para a sociedade e enriqueceriam novamente essas nações. Então, a partir daí, começa-se a criar um lugar de valoração dessa mulher que cuida, dessa mulher que dedica totalmente, né, que se doa, que abdica de si para se doar completamente para criar gerações saudáveis. Então, esse lugar da mulher que toma conta de tudo, que dá conta de tudo, que tem que dar conta da educação, que tem que dar conta da saúde, que tem que dar conta da vestimenta, que tem que dar conta da alimentação e criar um ser saudável para servir a sociedade, começa a ganhar um lugar de status. Ou seja, ser uma boa mãe te fazia admirável na sociedade, te fazia aceitável na sociedade. Quanto mais filhos e mais saudáveis e mais dedicável a mãe fosse, melhor, né? Para além já de uma idealização religiosa, ainda havia essa idealização, né, que foi fortalecida por uma ideia política mesmo, por uma necessidade de recomposição social. Então, essa mulher que não tinha lugar social, não tinha lugar no mundo, ela passa a ser contemplada, admirada e louvada, né, por essa abdicação de si, doação plena ao outro, né, ao filho, à prole. Então, é uma ideia que é construída a partir de uma necessidade social, e aí é construída uma idealização dessa mãe. Quanto mais perfeita, melhor. Né? E essa mãe, quando ela não consegue atender a necessidade social entregando um ser saudável, ela se pune, ela se critica, a sociedade, né, ela cria um processo de rejeição, um processo de julgamento. Então, a partir disso, até comercialmente, né, essa mãe perfeita, ela começa a ser saudosa, né? Há um saudosismo em torno dessa mãe. Então, a gente percebe que a idealização de um destino biológico, né, passa a ganhar um lugar pleno, lugar de plenitude da feminilidade da mulher. Então, transformar esse processo de renúncia nessa realização plena da feminilidade é bem conveniente, socialmente falando, né? E aos poucos, essa construção ela vai se tornando uma ideia de rotina, uma ideia de desejo das pessoas, das mulheres, dos homens, dos casais. E isso se torna uma exigência social. E é aí que a gente é pego, né? A romantização, ela ganha uma serventia mesmo. Porque quanto mais romântica a ideia, mais mulheres compram essa ideia, né? Não refutam ou não dificultam o processo materno e desejam estar nesse lugar, desejam atender a sociedade, como marketing mesmo, né? Desejam estar nesse lugar. Então, e aí, ok, qual que é a problematização disso? É que a maternidade, ela não se trata de cumprir um status social e nem de servir a sociedade. O
processo da maternidade, de uma gestação, é muito mais complexo. A prática diária, essa prática de você se isentar de si mesmo para se doar ao outro, ela tem processos muito dolorosos às vezes, a depender da história dessa pessoa. A questão da amamentação, né, que é um processo doloroso, é um processo difícil, não é a imagem do Instagram do filho com a boca cheia e da mãe plena, realizada, né? A gente tem processos ali bem de difícil adaptação no início, de dor, né, de ausência de sono. Então, tem uma série de questões aí que às vezes a mãe ela fica presa a essa imagem instagramável e esquece de lidar com a realidade da vivência, né? A ideia de não estar mais inclusa num processo social de sair, de se divertir, porque agora eu tenho uma vida. Na sua responsabilidade. A sua responsabilidade de entregar um ser saudável para a sociedade passa muitas vezes por tirar o lugar saudável de si mesmo, né? Passa por essa entrega plena, passa por processos de solidão, dentre outras coisas que a gente precisa dar ouvidos, ao invés de só ficar preso à ideia da plenitude da maternidade e não conseguir aceitar e ouvir qualquer queixa desta mulher, desta mãe que se constrói. Essa ideia de amor incondicional se perde, porque há uma premissa de condição para ser mãe pela sociedade, né? Nessa construção dessa ideia de servir a sociedade. Há uma condição do ser mãe, do ser mulher, para atender um pré-requisito religioso também, um dom único da mulher, né? E há um pré-requisito, né, para você ser admirável socialmente. Quem não quer se sentir pertencente? Quem não quer ser aceito? Quem não quer ser admirado? Então, a romantização ela é conveniente para te ajudar a convencer a pertencer a essa necessidade da sociedade. Entende? Por isso que é tão importante não deixar de fora do diálogo do processo da maternidade as questões difíceis desse processo, porque isso faz parte do real, né? A ambivalência emocional, a ambivalência do comportamento da mulher nesse período de transformação, né? Junta o desejo de ser mãe com a dificuldade de aceitar o abandono do ser mulher por um tempo, por um período. Então, isso precisa ser contemplado junto com a ideia de uma romantização, não, mas uma ideia de aceitação do processo, de conciliação com o processo, de entender o que ele é de fato, para se entregar a esse processo, né? À medida em que, por exemplo, eu aceito fazer um chá revelação, né? Eu vou de encontro com o meu lado artesanal e eu começo a criar lembrancinhas, né? E fico toda levada, tomada por esse sentimento prazeroso, que é cuidar desse momento, que é dar voz a curtir, né? A curtir esse momento, a celebrar ele com as pessoas que eu amo, a celebrar a saúde dos meus filhos que estão a caminho. Quando eu resolvo ir de encontro a isso, não quer dizer que eu estou cedendo à romantização. Quer dizer que eu estou indo de encontro com uma relação afetiva com a minha gestação, com a maternidade, mas isso não me faz ignorar o processo da maternidade e tudo que ele apresenta. Eu não fico presa a uma ideia romântica, né? Eu não fico presa a uma ideia perfeita, eu não fico iludida, não fico presa na fantasia, para ignorar completamente aquilo que vem pela frente, ou aquilo que já está se apresentando. Mas são momentos, né? A questão da fantasia, da idealização, que às vezes a gente compra, sim, comercialmente, a gente constrói para fazer valer esse momento vivido de uma forma mais prazerosa. Muitas das vezes é um refúgio
de todas as mazelas que acompanham também o processo, né? No meu caso, recentemente eu estive de Covid, né? Há uma preocupação com os fetos, há uma preocupação com a minha saúde, há preocupações inúmeras, né? Financeiras, de como vai ser, se eu vou dar conta fisicamente. Se a gente fica tomada somente pelo processo de negação ou pelo processo difícil, a gente não dá conta. Se a gente fica totalmente presa também a um processo de idealização, quando esse momento difícil chega, a gente não dá conta. Então, o ideal é a gente criar um casamento, né? E sair desse lugar romantizado, atendendo só uma necessidade social, atendendo só uma expectativa do outro, uma expectativa sobre algo que não é real. Entender esse lugar que é real, para a gente ir para um lugar humano, para um lugar onde a gente possa se possibilitar curtir o momento se eu quiser, se eu sentir vontade, se eu quiser apreciar esse momento e não condicionar a maternidade a um processo datado de festas e se deparar com as pessoas e fingir alegria e se deparar com a criança e criar um afeto por status, um afeto que não existe, para mostrar socialmente que eu estou entregando uma gestação, uma maternidade satisfatória. Não. É ir para um lugar de humanização para poder você viver o que a experiência te apresenta. É basicamente isso. O processo de desromantização da maternidade é para dar espaço à humanização da maternidade. É viver ela como ela é, como ela se apresenta, e não de uma forma fantasiosa. Porque isso tem consequências graves, tanto na vida da gestante, quanto na vida da família, quanto na vida da criança que vem pela frente. E é isso. Eu tô no momento, né, de estar aí curtindo as fantasias, né, que a sociedade constrói para embelezar as nossas vivências. E o mais importante disso, desse momento para mim, os enfeitezinhos, né, os bibelôs que a gente cria, são simbólicos, né? São coisas para encantar os olhos, para encher os olhos, mas não necessariamente para encobrir, para esconder ou para se esconder, né, do que a vida está te apresentando, mas para celebrar. Se você tem essa condição, né, de celebrar, de juntar os seus e criar momentos memoráveis, por que não? Certo? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido contemplável aí a ideia, que vocês consigam ter entendido um pouquinho dessa história do porquê, né, da romantização e do porquê da necessidade de desromantizar, né, esse período bonito, sim, né, da maternidade, mas muito desafiador. Ok? Um beijo, até!